Irmãos e irmãs, depois então de visualizarmos e conhecermos, ainda que de modo panorâmico, as nossas diretrizes pastorais da ação evangelizadora da nossa arquidiocese, e aqui um breve parênteses, convido você a tomar o texto das diretrizes para que você possa não apenas visualizá-lo, mas degustá-lo, saboreá-lo e, sobretudo, recebê-lo para aplicá-lo na sua realidade eclesial. Fica este convite. Bom, depois de passearmos então pelas nossas diretrizes, nós gostaríamos de concluir esta pequena série de vídeos com uma perspectiva eclesial um pouco mais ampla. Uma perspectiva que extrapola as nossas diretrizes, mas nos aponta caminhos, nos aponta uma visão eclesial, à luz do magistério do Papa Francisco, à luz do Concílio Vaticano II e, sobretudo, à luz da caminhada da Igreja no Brasil e também da nossa arquidiocese. Bom, primeira visão, primeiro horizonte eclesial que nos deve provocar positivamente para o que vem em relação à Igreja do futuro ou ao futuro da Igreja. Nós somos uma igreja em constante processo de reforma. Isso já foi dito pelo Concílio Vaticano II no decreto sobre o ecumenismo, chamado Unitatis Redintegratio, no número 6. Lá se diz que a igreja, fiel à sua vocação, permanece ou se encontra perenemente em reforma. Veja, aqui não se trata da reforma protestante, mas da reforma como um retorno a Jesus Cristo. Quem é a forma da igreja? Jesus Cristo. Portanto, retornar a Cristo e ao Evangelho reforma a igreja. Tal como a gente reforma a nossa casa, tentando trazer novamente o frescor original do nosso lar, também nós retornamos a Cristo como uma experiência de reforma. E esta experiência da reforma se dá em alguns âmbitos. No primeiro momento, é a reforma pessoal, a reforma do cristão. Sim, a reforma minha e sua. Quem é o protagonista dessa reforma? É o Espírito Santo. O Espírito Santo nos reforma, nos faz parecidos com Jesus. Qual é o processo de reforma pessoal? É o que nós chamamos de conversão pessoal. A conversão, o retorno a Jesus Cristo, o retorno ao Evangelho, é a tradução do que nós chamamos de reforma do cristão, ou reforma pessoal. E o princípio desta reforma é um princípio teologal. Tal como diz Paulo, por ora permanecem essas três coisas: fé, esperança e caridade. A vivência da fé, a vivência da esperança e a vivência da caridade, que são as chamadas virtudes teologais, isso está lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, nos possibilita viver num constante estado de conversão pessoal. Segundo âmbito da reforma é a reforma da nossa mentalidade eclesial, que não diz respeito apenas a mim e a você, mas supõe a nossa conversão pessoal para uma reforma do nosso modo de ver, de conceber e de estar na igreja. Esta reforma das mentalidades ou reforma da mentalidade eclesial se expressa numa conversão eclesial. Uma conversão que supõe, novamente, a conversão pessoal, mas que se expressa num modelo comunitário de igreja. Não significa que todos devemos pensar a mesma coisa, não se trata disso novamente. Mas se trata de, nas diferenças dos carismas e ministérios, compreendermos a igreja em unidade. Ou seja, vislumbrarmos o mesmo horizonte missionário da igreja, que é anunciar o evangelho, mas o mesmo horizonte de fraternidade, o mesmo horizonte de comunhão. E esta conversão é dita teológica. É justamente isso que estamos fazendo aqui. Trata-se de estudar, de aprofundar, de tocar com as nossas mãos aquilo que de fato a igreja é. E aí sim, conhecendo o que de fato a igreja é, o nosso modo de conceber a igreja, o que nós pensamos sobre a igreja, como nós nos sentimos como igreja vai sendo transformado. Portanto, a segunda face da reforma eclesial é a reforma da mentalidade, ou se você preferir, a reforma das mentalidades de cada um de nós, evidentemente, mas das nossas comunidades, das nossas dioceses, pensando a igreja como esta grande família de Deus.
E a terceira face da reforma, aí sim, é a reforma pastoral. É o que nós chamamos de conversão pastoral ou conversão missionária. Conferência de Aparecida, no ano de 2007, o documento de Aparecida, trouxeram à tona essa expressão. Uma pastoral em conversão e não uma pastoral de manutenção. Portanto, a reforma parte do sujeito, passa pela nossa mentalidade comunitária, pelo nosso modo de conceber a igreja e desemboca na pastoral, ou seja, na ação evangelizadora, que é justamente o que nós estamos fazendo aqui, tratando das diretrizes ou dos princípios da ação evangelizadora da nossa arquidiocese. E esta reforma, esta conversão dita pastoral ou missionária, ou ainda, se você preferir, evangelizadora, está radicada justamente na missão evangelizadora da igreja. Naquilo que é o que de mais profundo a igreja possui enquanto sua missão. Já dizia o Concílio Vaticano II, a igreja existe para evangelizar. Isso está lá no decreto ad gentes sobre a atividade missionária da igreja. Portanto, a reforma está para o sujeito, para a pessoa, para o cristão, para a nossa mentalidade eclesial e para a pastoral. Esta é a primeira visão, o primeiro horizonte, uma igreja em constante processo de reforma. Segunda visão, segundo horizonte, trata-se de redescobrirmos as quatro faces da igreja. Essas quatro faces da igreja são as quatro dimensões da vida eclesial. Isso se encontra expresso já na própria Escritura, no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dos versículos 42 a 47, onde se narra a vida das primeiras comunidades cristãs. E lá estão expressas essas quatro faces, que são, primeira, a face querigmática, ou que nós podemos chamar de martiria. A igreja anuncia e testemunha o que anuncia. Lá se diz que todos perseveravam e estavam em concórdia, estavam unidos mediante o ensinamento dos apóstolos. Ensinamento, novamente, não se trata de comunicar simplesmente conteúdos ou conhecimentos, mas de comunicar uma experiência. Portanto, a igreja é querigmática, a igreja é testemunhal, a igreja anuncia o Evangelho de Jesus e vive o Evangelho de Jesus. Essa é a primeira dimensão da vida da igreja. Sem esta dimensão, não há como se falar de igreja, porque aquilo que nós recebemos de Jesus, nós comunicamos. O próprio Jesus disse, né? De graça recebestes, de graça deveis dar. O que nós recebemos de graça? A experiência do próprio Jesus, a experiência de sermos amados por Ele, a experiência da comunhão, a experiência do serviço, a experiência da fraternidade e assim por diante. Segunda face da igreja é a liturgia. Lá no texto dos Atos Apóstolos se diz que os primeiros cristãos perseveravam na fração do pão e nas orações. Fração do pão que se refere à celebração da Eucaristia no início da igreja. Portanto, a igreja celebra o mistério pascal de Jesus como fonte e como ápice da sua vida. Novamente, como afirma, melhor dizendo, o Concílio Vaticano II. Há uma face, há uma dimensão litúrgica da vida da igreja, uma dimensão celebrativa, uma dimensão do mistério que nos é inerente e para a qual devemos ser educados. Portanto, segunda face da igreja, a face litúrgica, celebrativa, com o seu núcleo no mistério pascal de Jesus. Terceira face é a diaconia. No texto de Atos dos Apóstolos se diz que muitos vendiam as suas propriedades, recolhiam os recursos provenientes dessas vendas e distribuíam entre aqueles que mais precisavam. Diaconia significa serviço. Ou seja, é o serviço ao ser humano de um modo integral, promovendo-lhe indignidade, promovendo o bem comum, satisfazendo as suas necessidades básicas. Esta é uma face da igreja. Não se trata de uma dimensão política, econômica, não se trata disso. Se trata de uma dimensão do Evangelho, promover o ser humano na sua integralidade. E isso significa também saciar a sua fome. Mateus capítulo 25, tive fome, me destes de comer, tive sede, me destes de beber, e assim sucessivamente. Portanto, a face diaconal da igreja, a face do serviço. E por fim, a face comunional, chamada koinonia, em grego, comunhão. Lá se diz que a cada dia o Senhor, lá em Atos dos Apóstolos, né? Lá se diz que a cada dia o Senhor ajuntava mais e mais pessoas que vinham para participar dessa comunidade e que nela faziam a experiência da comunhão. Eram salvas. Veja a coisa bonita. Portanto,
A face comunional da igreja sintetiza as outras três anteriores, justamente porque ela expressa a dimensão fraterna, sinodal da igreja. Portanto, querigma, liturgia, diaconia e koinonia. Essas são as quatro faces ou as quatro dimensões da igreja. Se em nossas comunidades nós negligenciamos alguma dessas dimensões, a igreja se encontra mutilada. Ou se nós supervalorizamos uma em detrimento da outra, a igreja igualmente se encontra mutilada, ou seja, encontra-se desfigurada em sua face, tal como o Senhor Jesus a quis e tal como nós visualizamos no início da igreja, logo nos primeiros versículos do livro dos Atos dos Apóstolos, e isso logo depois do Pentecostes. Terceiro horizonte de igreja, pensando prospectivamente, pensando o futuro da igreja. A vivência em pequenas comunidades. Não queremos aqui novamente ser redundantes, mas queremos insistir na ideia de que a igreja do hoje, a igreja do amanhã, certamente precisará valorizar relações de fraternidade e vínculos de proximidade para que o evangelho possa fazer sentido às pessoas. E isto, de fato, é uma necessidade. Primeiro ponto, há que se valorizar o critério da comunhão e da fraternidade de um modo muito mais efetivo do que simplesmente as atividades pastorais que realizamos. Se fazemos isso ou fazemos aquilo, temos grandes eventos, isso tudo é muito importante e devemos continuar a fazer. A igreja evangeliza por meio dessas experiências, com toda certeza. Mas se estas experiências não levam, não concorrem para a vivência da comunhão, para a vivência da fraternidade, para a vivência da fé, que toque a existência de cada pessoa, estas atividades podem ser estéreis, podem não cumprir a sua missão. Este é um primeiro elemento. Nós já falamos sobre isso, mas queremos reiterar. Uma descentralização missionária, que eventualmente nós estamos muito mais preocupados com as questões ad intra das nossas comunidades, questões ao interno das nossas comunidades, e não nos preocupamos ou não damos a devida atenção para outras questões, questões sociais, questões políticas, questões culturais, questões antropológicas. E não estamos falando aqui de modo algum de partidarismo político, de eventualmente questões relativas a uma certa militância social, como se então a igreja agora precisasse dar uma palavra ou dizer algo sobre todas as coisas num nível quase sociológico. O Papa Francisco fala isso. Nós não olhamos para a realidade apenas com os olhos de quem quer fazer um diagnóstico. Está lá no Evangelii Gaudium, logo nos inícios da exortação apostólica Evangelii Gaudium. Mas nós olhamos com os óculos do Espírito Santo para realizar um discernimento. Portanto, descentralizar a missão significa nós de fato estamos olhando e estamos dando a devida atenção aos outros âmbitos do nosso território que eventualmente precisam do anúncio do Evangelho de Jesus? Nós estamos sendo uma igreja profética em todos os âmbitos da nossa sociedade ou apenas ao interno das nossas comunidades? Fica esta provocação interessante para pensarmos. Dialogamos com quem crê diferente de nós? Dialogamos com os nossos irmãos cristãos de outras igrejas? Com quem não é cristão? Dialogamos com aqueles que eventualmente até nos criticam? Fica aqui uma provocação muito positiva para pensarmos o futuro da igreja ou a igreja do futuro. Quarto elemento, pensarmos estas pequenas comunidades, estes pequenos grupos, a partir de uma única coordenação. Ou seja, menos estruturas de coordenação e mais carismas e mais ministérios. Ou seja, essas pequenas comunidades, esses pequenos grupos, estas pequenas igrejas, podemos dizer assim, são igrejas pautadas e fundadas na diversidade dos carismas e dos ministérios, e não na multiplicidade dos cargos e das funções. Creio que me faço entender, porque normalmente na igreja nós tendemos a criar muitas estruturas e desvalorizarmos a multiplicidade das graças que o Espírito derrama sobre vários de nós, né, ou em nós, para o serviço da missão. Não é raro que nas nossas comunidades uma das principais queixas seja: não temos gente para trabalhar, entre aspas. Não temos pessoas para a missão, não temos pessoas para ministrar a catequese, não temos pessoas para cantar na missa, não temos pessoas para isso ou para aquilo. Por que não temos pessoas? Porque eventualmente desvalorizamos esta face
querigmática da igreja, que é a face dos carismas e dos ministérios, a face diaconal também, do serviço aos irmãos e irmãs. E por fim, que as nossas pequenas comunidades projetem ou fomentem uma paróquia cada vez mais sinodal. Uma paróquia fraterna, como vimos anteriormente, mas uma paróquia sinodal, em que todos se corresponsabilizam pela missão e o pároco é o grande pastor sinodal, é o grande animador, é o grande motivador da comunidade a partir da sua própria função, do seu próprio ministério como ordenado, como pastor daquela grande comunidade. Portanto, no futuro, que talvez não está tão distante de nós, nossas paróquias serão paróquias cada vez mais sinodais, porque todos nós vamos nos corresponsabilizar pela missão de tal maneira, e aqui novamente é uma provocação, que toda uma paróquia, sendo ela grande em extensão ou pequena em extensão, será certamente um espaço de vivência sinodal, em que a responsabilidade pela missão não é destinada apenas a alguns, mas a todos. E isso se dá, se gesta, se fomenta nessas pequenas comunidades. Esse é um terceiro horizonte que se apresenta, sobretudo, digo isso, mas sobretudo na Igreja do Brasil, por uma opção mesmo dos próprios bispos, escutando a realidade, mas também escutando o que o Espírito diz a cada um de nós. Ou seja, valorizarmos, fomentarmos, potencializarmos a missão por meio da vivência da fraternidade que se dá nesses espaços pequenos, humanos, vivenciais e de proximidade. Chegando ao final, há uma visão muito interessante que decorre do segundo eixo das nossas diretrizes, que é o eixo da iniciação à vida cristã. Não só a Igreja do Brasil, mas a própria experiência da sinodalidade, na qual o Papa Francisco tem insistido muito, nos apresenta a Igreja como, de fato, peregrina sobre a terra e, ao peregrinar sobre a terra, constitui ou, de alguma maneira, engendra processos formativos e experienciais do que nós chamamos discípulos missionários. Todos nós, pelo batismo, somos discípulos missionários. Como se dá esse processo? A esse processo eu atribuí a expressão ciclo querigmático mistagógico, porque se trata de um ciclo, de um processo espiral, não simplesmente de passarmos pelas mesmas etapas sempre, mas passarmos pelas mesmas etapas de um modo sempre diferente. Lembram da reforma? Reforma da pessoa, reforma da mentalidade e reforma pastoral. Portanto, anunciar Jesus Cristo, fazer a experiência dele, mas aprofundarmos-nos no mistério da nossa fé. E este ciclo, como está aqui neste símbolo matemático do infinito, mas tente compreender isso também como uma grande espiral, tem como centro o querigma. A proclamação de Jesus Cristo como Filho de Deus, que nos revela o amor do Pai por meio do Espírito Santo. E esta proclamação toca a nossa existência, promove o encontro pessoal com Jesus Cristo. Imagine se você, vivendo essa experiência, dessa experiência decorre a vida em comunidade, que está estruturada no ensino, ou seja, na comunicação de experiências, no serviço aos irmãos, na vivência da comunhão. Toda a comunidade se encontra organizada, ou deveria se encontrar organizada, por meio desses três elementos, da experiência, do serviço e da vivência da fraternidade. Nesta comunidade nós celebramos o mistério da fé, por meio da liturgia. Nesta comunidade nós celebramos o mistério pascal de Jesus, por meio da liturgia, sobretudo a liturgia eucarística, mas nos demais sacramentos. Da liturgia somos lançados na evangelização, somos lançados na missão, somos lançados no processo missionário. E esse processo valoriza carismas e ministérios concorrendo para a missão, como nós já cansamos de dizer aqui. A evangelização é constituída não apenas por eventos ou por cargos e funções. A evangelização está pautada em carismas, que podem ou não se tornar ministérios, serviços na igreja, orientados para a missão. Sempre a evangelização vai nos conduzir ou nos reconduzir de volta à experiência do querigma, de volta à experiência do amor de Deus, de volta à experiência de estarmos enxertados em Cristo, no amor do Pai, na ação do Espírito Santo, e esta experiência nos revela novos contextos. Que novos contextos são esses? Esses contextos estão basicamente estruturados a partir das realidades que nós vivenciamos no cotidiano da igreja,
novas pessoas, novas necessidades e a participação de cada um de nós. É justamente o que nós falávamos. Ou seja, será que nós estamos dando atenção a estes novos contextos nas nossas comunidades? Será que não estamos, como dizia o Papa João Paulo II, aprisionados numa introversão eclesial? Ao invés de visualizarmos quem são as pessoas e as demandas que se nos apresentam no contexto da história das nossas comunidades. A experiência de Deus nos leva não à introversão, mas à extroversão, como diz o Papa Francisco, a igreja em saída. Esses contextos são celebrados na liturgia, esses contextos são vividos e são vistos, são discernidos à luz do mistério pascal de Cristo, portanto não se trata simplesmente de uma análise sociológica ou de uma análise meramente científica, mas nós os discernimos a partir do Evangelho. E todo esse processo de discernimento corrobora a escuta do Espírito Santo, o que o Espírito nos pede, e essa escuta, novamente, nos leva a alimentar a nossa experiência de Deus, querigma, e esse processo, que eu designo aqui como ciclo, ele vai sendo perpetuado na igreja como uma grande experiência de continuidade sempre nova. Nunca vivemos as mesmas experiências, mas sempre as experiências que são vividas são novas, e estas novas experiências nos permitem visualizar as novas necessidades, as novas demandas da igreja, sempre, isso é importante, centrados no querigma e no mistério pascal de Cristo, ou seja, na proclamação de Jesus como Senhor da história e na vivência do mistério da nossa fé celebrado na liturgia, evidentemente nos sacramentos, mas sobretudo no sacramento da Eucaristia. E para terminarmos esta nossa explanação sobre os horizontes de futuro da Igreja, vale dizermos que estamos aí em meio ao pontificado do Papa Francisco e a sua intencionalidade evangelizadora, que foi inclusive recolhida pelas nossas diretrizes no seu percurso, isso está muito explicitado nas nossas diretrizes. Não da forma que eu vou apresentar agora, mas estes elementos. Francisco, de alguma maneira, desde 2013, quando assumiu o pontificado, quando foi eleito o pontificado, melhor dizendo, Francisco, com os seus documentos, foi traçando um caminho pastoral, mas também um caminho teológico, de explicitar algumas conversões. Nós falávamos da reforma do cristão, da reforma das mentalidades, falávamos da reforma pastoral, e é muito interessante como o pontificado do Papa Francisco expressa algumas subfaces dessa reforma para nós, para as nossas comunidades, para a missão. Vejamos isso de maneira bastante breve para compreendermos este percurso. Quando Francisco lança, no ano de 2013, Evangelii Gaudium, está aqui a sigla, EG, Francisco trata da conversão pastoral. Ele começa de trás para frente. Francisco começa dizendo qual é o horizonte da reforma da igreja, o horizonte pastoral. É o horizonte pastoral. Ou seja, tudo na igreja, a conversão pessoal, a conversão das nossas mentalidades, nosso modo de conceber a igreja, deve estar orientado para a missão. Depois, quando Francisco publica Laudato Si, LS, Francisco fala de uma conversão ecológica, que não tem nada a ver necessariamente com uma conversão ambiental. Esta é uma consequência. A conversão ecológica, na perspectiva do pontificado de Papa Francisco, está na linha da ecologia integral. Significa, tudo aquilo que Deus criou está interconectado. E nós, seres humanos, como guardiões da criação, somos destinados a compreender essa grande trama de relações e a compreendermos que esta casa comum na qual nós habitamos merece a nossa atenção e o nosso cuidado, porque é obra de Deus, é obra criadora, ou é resultado da obra criadora de Deus. Depois, quando Francisco publica Amoris Laetitia, ele nos instiga a uma conversão moral. Francisco diz que se não colocarmos a experiência do amor de Deus no centro da nossa vida, todas as questões morais perdem o sentido, porque elas serão simplesmente normativas que carecerão do seu fundamento evangélico. Portanto, a conversão moral não se trata de simplesmente fazer o certo e evitar o errado, mas de abraçar a experiência da fé como uma grande fonte de sentido
para a nossa vida moral. E aí sim, faremos aquilo que, do ponto de vista cristão, é dito como virtuoso, como moral, porque fazemos uma experiência autêntica e pessoal de Jesus Cristo. Depois, quando Francisco publica Gaudete et Exsultate, fala da santidade, aí sim a conversão pessoal. Todos somos chamados a ser santos. Isso já dizia o Concílio Vaticano II, na Constituição Dogmática Lumen Gentium. E Francisco deixa muito claro que ser santo não significa não errar, não pecar, mas ser santo significa estar aberto à ação do Espírito que é santo, do Espírito de Deus que é santo. Portanto, a santidade é um horizonte não impossível, mas é um horizonte da vida cotidiana de cada um de nós. Conversão pessoal é a quarta conversão. A quinta conversão, quando Francisco publica Christus Vivit sobre os jovens, por exemplo, depois do sino da juventude, Francisco não fala necessariamente só do jovem. Francisco fala de que o jovem nos instiga a comunicar o evangelho de uma forma diferente da que estamos habituados. Trata-se de uma conversão comunicacional. Comunicacional. O jovem nos instiga a comunicar o evangelho de uma forma diferente. A mensagem permanece a mesma, mas o modo de comunicar é alterado. Conversão comunicacional é a quinta conversão. A sexta, em Querida Amazônia, logo depois do sino da Amazônia, Francisco nos conclama uma conversão cultural. E esta conversão cultural não se refere apenas à Amazônia, mas a todas as realidades culturais. Quando nós falamos de enculturação do evangelho, nós estamos falando, meus irmãos e minhas irmãs, de que antes dos evangelizadores chegarem a um determinado território, quem já chegou lá foi o Espírito Santo. Portanto, quando nós falamos de enculturação, nós não estamos falando de levar alguma coisa que as pessoas eventualmente não tenham o evangelho. Mas lá, de alguma forma, nós chamamos isso da ação misteriosa do Espírito Santo. Lá já há o evangelho, talvez escondido. E a nossa tarefa é fazer com que este evangelho escondido possa ser explicitado. Seria muita pretensão da nossa parte considerar que todas as culturas devem ser homogêneas e devem viver da mesma maneira, como se a fé tivesse de ditar exatamente o que as pessoas têm que viver. Não se trata disso, mas de reconhecer ali, numa realidade específica, num bairro específico, numa comunidade específica, o que já há de evangélico. E aí sim, pelo nosso trabalho missionário, pela ação missionária da igreja, fazermos com que esses elementos sejam explicitados. E a sétima conversão, em Fratelli Tutti, ou seja, somos todos irmãos e irmãs, é a conversão social. Francisco deixa muito claro que a amizade social não se trata de relações simplesmente amistosas, mas a amizade social é nós cristãos, certos de que Deus nos ama e nos chama de amigos, como diz Jesus, já não vos chamo servos, mas vos chamo amigos. Se é assim, nós somos conclamados a viver a fraternidade com os nossos irmãos e irmãs, mesmo com aqueles que estão, entre aspas, fora da igreja. Isso é conversão social. Não se trata simplesmente de fazermos a política do bom vizinho, mas se trata de, com este testemunho de amizade social e de fraternidade, também anunciarmos o evangelho, que é proximidade e que é fraternidade. Bom, nós falamos de 7 conversões, mas há uma 8ª, e que eu julgo muito pertinente, que coroa todas as outras 7. Qual seria esta? A conversão sinodal. Justamente porque vivemos este tempo sinodal, este período sinodal desde o ano de 2021 e estamos na expectativa de que Francisco, claro, possa nos orientar com um de seus documentos, enfim, como nós fizemos este caminho aqui, para o que de fato ele propõe como conversão sinodal a todos nós. Lembrando, conversão sinodal não se trata de reorganizar a igreja em questões administrativas. Conversão sinodal se trata de voltar ao fundamento. Qual é o fundamento, perdão? Eu e você somos batizados. E se somos batizados, somos todos corresponsáveis pela vida e pela missão da igreja. Se nós pudéssemos, então, sintetizar as nossas diretrizes, as diretrizes pastorais da ação evangelizadora da nossa arquidiocese, nós diríamos, numa única frase, todos, ordenados, religiosos, leigos e leigas, somos conclamados pela nossa arquidiocese, num sentido amplo, num sentido comunitário, a vivermos a nossa vocação batismal, a focalizarmos a nossa experiência cristã no encontro pessoal com Jesus Cristo, do qual decorre a nossa ação missionária de serviço aos irmãos, a vivência do mistério pascal de Cristo, a vivência da comunhão. Portanto, com isso, nós queremos
dizer que a igreja do futuro não será uma igreja que nos espera, mas a igreja do futuro será uma igreja que encontra-se em gestação já no hoje da história. Ou seja, a partir do nosso processo de reforma, a partir da nossa experiência de encontro com Jesus Cristo e, sobretudo, a partir de uma experiência sinodal que nos leva a atualizar hoje a comunhão que está na origem da igreja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E para isso, evidentemente, que nós contamos com a intercessão de Maria, que é mãe de Deus e mãe da igreja, aqui na nossa arquidiocese, invocada sob o título de Nossa Senhora da Luz, ela que de fato, sendo mãe da igreja, diz o Concílio Vaticano II, é o tipos da igreja, é o modelo da igreja. Basta que você visualize no Evangelho de Lucas. O que é Maria no Evangelho foi a igreja em Atos dos Apóstolos, ou seja, aquela que gestou, que cumpriu a vontade de Deus, eventualmente não apareceu muito, mas de fato anunciou e deu Jesus ao mundo. Um fraterno abraço a você, que essas diretrizes possam nos animar, possam nos motivar a uma sincera abertura ao que o Espírito deseja realizar em nossas comunidades, nessa nossa arquidiocese. Que Deus te abençoe.